Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast, um podcast que vai levar para você muito mais sobre saúde, entretenimento, a gente fala um pouquinho de moda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criança e a visão da criança. Agora com a volta às aulas, né? Esse é um tema muito importante. E a gente está aqui com convidados muito especiais. Então aqui do meu lado está o Enoque, que ele é diretor acadêmico do Maple Bear. Eu queria que se apresentasse, Enoque. Obrigado pelo convite, doutora Souza. Bom dia para todos, para quem está ouvindo. Eu estou aqui em Palmas desde 2012. Vim para abrir a escola Maple Bear, que é uma escola bilíngue. Iniciamos só com ensino infantil e agora já estamos com o ensino médio. E agradeço, espero contribuir de alguma forma. Obrigada, vai contribuir muito. E também a doutora Lara Castilho, a doutora Lara, que ela é oftalmopediatra e cuida aí dos olhinhos das nossas crianças aqui de Palmas. Pode se apresentar? Oi, meu nome é Lara. Bom, trabalho no Hospital Iano. Já tem 7 para 8 anos, já tem um tempinho também. Vim aqui para o Tocantins em 2015. E trato da parte de oftalmopediatria, estrabismo, e estou cuidando diariamente de várias crianças, ainda mais as que estão começando agora a parte de alfabetização, que é importante a gente fazer uma avaliação, né? E estamos aqui. Isso, e a doutora Gabriela, né? A doutora Gabriela, que também é oftalmopediatra, ela também atende em Araguaína, né? E também faz a parte estética, né? A gente tem depois um podcast também para você depois vai ver lá sobre isso. Mas pode se apresentar, doutora Gabriela. Eu sou a doutora Gabriela, eu trabalho na Iano de Araguaína já tem 2 anos, né? Que eu tô aqui, faço a parte de oftalmopediatria e adoro consultar as criancinhas. Queria consultar mais, levem seus filhos, por favor. E faço também a parte de estrabismo e estética periocular. Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, porque tá assim, nessa época de volta às aulas, né? E é muito importante a questão da saúde e da visão da criança, porque não sei se todo mundo sabe, mas a criança é o período, aquela idade ali, o começo da vida dela é o período que ela tá desenvolvendo a visão. E às vezes até na fase pré-escolar, mas muitas vezes o diagnóstico é feito na escola, né? Por alguma dificuldade. Então, primeiro eu queria perguntar, né, pro Enoque, como que é, assim, a questão de vocês, assim, na escola, como que vocês conseguem, às vezes, detectar que a criança está tendo alguma dificuldade ali? Olha, nós educadores, nós trabalhamos muito com o olhar, com a observação, com o monitoramento dos movimentos, da forma como a criança se movimenta, da forma como ela olha, se ela apresenta algum tipo de força um pouquinho a visão, se ela reclama de dores reiteradamente, os esbarrões, né, a forma como ela trabalha a questão da visão, da lateralidade, né, como é que ela movimenta o rostinho dela para olhar para alguma direção. Então, todas essas são dicas, né, para o educador perceber. E ao perceber, a nossa orientação imediata é conversar com as famílias para solicitar uma avaliação. E assim, já na primeira infância, porque a gente fala muito da alfabetização, mas é bom que essa criança vá antes, porque durante a primeira infância ela está tendo contato com a representação ortográfica, com a letrinha, com o número, e se ela já estiver com alguma dificuldade visual, isso vai contribuir provavelmente negativamente, né, para o processo de alfabetização. Então, a nossa orientação é que os pais levem as crianças já na primeira infância, né, eu diria que já no Bear Care, né, já com 1 ano e meio, 12 meses, já leva para fazer uma avaliação, porque a educação é preventiva, e esse processo é preventivo e contribuirá certamente para um resultado melhor da criança na fase escolar dela. Sim, com certeza. E assim, é muito importante isso, Enoque, porque na parte da oftalmologia, né, doutora Lara, em relação à questão da ambliopia, né? Às vezes a gente pensa assim, criança não precisa consultar, né? Mas é muito mais até importante do que às vezes até um adulto. A gente, assim, é o momento que a criança está desenvolvendo a visão. E se ela passa da hora,
Não tem mais jeito, né? Eu queria que a doutora Lara até falasse um pouquinho sobre isso. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria tem diretrizes, né? Mas é diretriz, não é uma regra, porque nós não somos uma ciência exata. Mas o primeiro ano de vida, essa é a orientação que nós temos. Então, o teste do olhinho, que é os 30 primeiros dias de vida, porque no teste do olhinho, a criança ela não nasce com a visão desenvolvida. Então, a gente tem que ter meios nítidos para a luz entrar dentro do olho para desenvolver essa visão. Há alguns problemas, principalmente catarata, se ela for de um olho só ou dos 2 olhos, pode gerar o que a gente chama de ambliopia. Se a gente não trata a tempo, esse olho fica preguiçoso para sempre, tá? Então, por isso que é muito importante o teste do olhinho, tá? Tem vários problemas do teste do olhinho que a gente pode diagnosticar, mas para ambliopia, um dos principais que a gente vê hoje pode ser tumor também, enfim, mas a catarata congênita é o que a gente vê de um pouco mais comum. Embora também não seja tão comum, graças a Deus. Então, você fez o teste do olhinho, deu tudo certo? Mesmo assim, a gente pode ter erros refracionais. Você pode ter uma criança que tem uma alta hipermetropia, que é aquela dificuldade mais para perto. Pode ser uma criança que seja uma alta míope, que por mais que a miopia seja o problema de longe, se ele for muito alto, o perto também atrapalha. Altos astigmatismos. Então, são problemas refracionais de óculos que, se você não dá esse estímulo visual para o olho desenvolver, ou seja, colocar o óculos, esse olho vai ficar preguiçoso para sempre. Então, eu pego alguns pacientes que aí a mãe chega para mim, nossa, mas ele é um bebê, eu vou ter que colocar óculos nele? Você vai ter que colocar um óculos nele. Vou ter que colocar tampão para esse olho desenvolver? Doutora, ele é um bebê. Você vai ter que fazer isso. É fácil, mãe? Não é. Mas nós estamos juntos. É possível. E a gente faz essa criança aprender a enxergar até os 12 meses de vida, que é a primeira... não é até os primeiros 12, mas assim, a consulta a gente orienta que venha com 12 meses também. A gente tem um período aqui até os 7 anos de vida, que é o que a gente recomenda que a gente faça esse estímulo visual, porque após os 7 anos, dificilmente esse olho vai desenvolver muito, tá? Então, esse estímulo a gente tem que fazer e se você chega muito tarde, aí já passou o tempo. Aí é o que eu falo, atrasou. Então, por isso que é importante o acompanhamento com o oftalmologista. A gente fala que é os 12 meses, aí a sociedade fala que é 3, 5, 7, mas depende muito. Você tem uma história familiar, sua mãe tem alta miopia, seu pai tem alta miopia, tem glaucoma na família. Então, assim, depende muito, é individual a indicação de cada acompanhamento, tá? Mas o importante é acompanhar para não chegar na fase um pouquinho mais velho e falar assim, nossa, mas o olho ficou preguiçoso e não tem mais o que fazer? Não temos, infelizmente, mais o que fazer. O tratamento teria que ter sido precoce. Esse que é o mais importante, tratamento precoce. Isso, por isso que é importante isso, o diagnóstico naquela fase ainda no infantil, né? Quando a criança ainda não chegou ali, depois dos 7, quando ela já está ali começando o 1º, 2º ano, o fundamental às vezes já não adianta, já é tarde. E para mim, assim, né? A primeira coisa que... Tendo um diretor acadêmico aqui, eu achei bem legal, porque a primeira coisa quando a paciente chega no meu consultório, né, a mãe o responsável chega, geralmente é mãe, chega pra mim e fala assim, ele tá com baixa visão. A primeira pergunta que eu falo, a professora da escola falou alguma coisa? Eu acredito muito na escola. Não que eu não acredito em você, mas eu acredito muito na escola. Aí a maioria fala assim, sim, a professora encaminhou ele, que ele tá apertando o olhinho ou tá quase sentando na cadeira da professora. Aí na hora que eu sento lá, faço a refração, quando tem algum erro refracional, eu falo assim, ele tem que sentar quase no colo da professora para enxergar o quadro. Realmente, ou a lousa, né, que hoje quadro era meio que eu sou antiga. A lousa, porque realmente a criança não tá vendo. Porque os erros refracionais, principalmente a miopia, que hoje tem aquele surto de miopia, né? Então a criança não dá conta de ver. Então tem que corrigir. Eu sempre falo para o paciente, para a mãe, para o responsável: você quer que seu filho vá bem? Seu filho só vai bem se ele enxergar bem. Porque se ele não enxerga, não tem como ele ir bem. Então tem que corrigir. Eu acho que é importante a gente falar também que muitas vezes a mãe chega e fala, mas ele enxerga tudo, ele pega um negocinho no chão. Meu filho enxerga, você tá falando que ele tem esse tanto de grau? Sim, ele pode ter grau, porque a gente tem erro refracional de miopia que faz você enxergar bem de perto. Então, por exemplo, a criança aproxima do celular e enxerga muito bem, mas de longe ela não vai conseguir ver. Então, ela não consegue desenvolver na escola porque ela não tá enxergando. E o mundo é muito perto, né, da criança, né? Sim. Às vezes, em casa, ele tá fazendo só as coisas perto, brincando, tá ali, alguma coisa, às vezes tá em pé na frente da televisão. E o longe, às vezes, só vai ser detectado ali na escola, né? Então, aquela dificuldade do aprendizado, ou
até mesmo os movimentos, né? A criança não perceber alguma coisa, né? Isso é realmente muito importante. E tem outra questão que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a diferença de um grau de um olho para o outro. Por exemplo, você tem um olho muito bom, né, que enxerga bem, e o outro olho com grau que você acaba não percebendo, porque um olho está trabalhando sozinho. E se a gente não corrigir isso até 7 anos de idade, esse olho vai ficar preguiçoso para sempre, né? E esses são os piores, porque a criança vai enxergar bem de longe, vai enxergar bem de perto, não vai ter, às vezes, dificuldade, porque um olho está enxergando, e só que esse outro olho, ele nunca vai enxergar se ela não tratar até os 7 anos. Até os 7 né? anos. Então, às vezes, essa avaliação tem que ser feita com todas as crianças, né? E assim, às vezes a pessoa fala, o que tem? Pelo menos um olho enxerga bem, mas a gente tem que saber que, pra gente ter noção de profundidade, a gente precisa dos 2 olhos enxergando bem. A gente se adapta? Sim, graças a Deus a gente se adapta, mas se a gente conseguir melhorar a questão da visão dos 2 olhos e a profundidade, por exemplo, seu filho vai num cinema 3D ou vai num brinquedo 3D, ele não vai ter a mesma sensação que você tem, porque um olho dele não está funcionando bem. Isso, ou na profissão, né? Então, Sim. tem profissões que se você não enxerga dos 2 olhos, não tem como. Então, por exemplo, profissões que tem, às vezes, altura, né? Que é até perigoso, às vezes, você não ter essa noção de profundidade. Ou oftalmologista, né? Operário, cirurgião, né? Cirurgião não diz que não existe. Se a gente não tiver os 2 olhos bem, assim, enxergando bem, a gente não tem essa noção de profundidade. E aí, a criança, depois, no futuro, o resto da vida, ela vai sofrer com isso, essa questão de não poder enxergar de um olho, né? Esse desafio para os alunos nós vemos todos os dias, né? Porque a questão espacial, isso impacta bastante. A compreensão, como eu vou esperar que uma criança compreenda alguns conceitos se ela não tem essa acuidade visual? É mais difícil para ela. Então, tem professor que fala, nossa, mas não entende nada do conceito que eu estou trabalhando, né? Nossa, não entende a matemática, é um conceito de distância, né, de volume. E, às vezes, isso está dentro desse desafio da criança e do adolescente, porque recebemos adolescentes com problemas na visão, né? Adolescente que não teve esse acompanhamento e que, de repente, chega numa turma com um número maior, com maior distância do espaço onde o professor está trabalhando, que exige ainda mais a visão, aí ele começa a perceber. Então, isso é ruim. Para mim, aos 15 anos eu descobri, porque eu estava em uma cidade grande, numa Avenida Brasil, esperando um ônibus, e o ônibus passava e eu não conseguia enxergar. E aí eu percebi, mas foi eu quem percebeu já. Né? Eu não tive esse acompanhamento quando criança. Então, hoje nós temos essa possibilidade. Então, é justamente isso. A criança, ela não reclama. Por que a criança não reclama? Porque o mundo dela é assim. Entendeu? Se o mundo dela é nunca enxergar longe, então não enxergar longe é o comum pra ela. Ela acha que todo mundo é assim. Por isso que a mãe fala assim, mas ela não reclamou. Por isso que eu pergunto pra professora da escola. Fala, a professora da escola reclamou? Porque ela não reclama. Porque o mundo é perto. O mundo não é longe pra ela. Então, pra ela isso é comum. Por isso que a escola entra, no meu conceito, muito importante. Pra mim também. Sempre que eu falo, a professora mandou ele vir, aí eu vou olhar bem, porque tem alguma coisa. Ou quando não tem alguma coisa, também é muito importante, né? Aí eu faço uma cartinha pro professor, olha, psicopedagogo, vamos investigar que a gente pode ter alguma coisa associada. Nós temos alguns sinais, né, que nós percebemos a partir do olhar. E às vezes não tem problema na visão, mas a forma, o hiperfoco, a forma como utiliza a visão nos dá pistas de que precisa fazer uma avaliação com outros profissionais. Sim. O neuropediatra manda bastante, mas normalmente ele manda mais para descartar, né? Isso. Aí a escola manda pro oftalmo, pro neuropediatra, o neuropediatra manda pra gente, ou também acontece ao contrário, né? Não é uma regra isso, mas aí normalmente é pra ir descartando as hipóteses, né? Várias vezes também, óbvio, não tem nada, a refracional não tem nada oftalmologicamente falando, mas o neuro manda pelas causas neurológicas. Hoje o diagnóstico muito precoce, TTH, TTHA, é muito comum, e oftalmologicamente falando, se a criança tem um erro refracional muito grande, isso atrasa ainda mais. Uma criança que já é atrasada, se ela não enxerga, ela atrasa mais ainda. Então, por conta disso, trabalhamos sempre juntos, né? Os 3, praticamente. O aluno que tem essa dificuldade, ele vai ter mais momentos de estresse,
Então, dependendo da personalidade desse aluno, ele vai responder de alguma forma agressiva, né, impaciente, por conta da dificuldade que ele está tendo e que ele não percebe, ele não sabe. Mas aí a gente vai perceber na sala de aula que ele está com um comportamento, né, são comportamentos específicos que a gente percebe e a gente começa a fazer a investigação sobre o que é que está levando esta criança ou este adolescente a agir dessa forma. Então, o que eu pego muito no consultório, a escola agora está super direcionada, né? Porque, assim, a professora fala, olha, ele fala para mim que ele não tá enxergando. Aí eu chego, não, tudo bem, se a escola tá falando, eu vou acreditar muito, né? Aí isso também, lógico, como eu disse antes, né, individualizado. Acredito muito na escola, com certeza. Aí a mãe chega pra mim e fala assim, mas eu não percebo em casa ele com tanta preguiça nesse olho. Vamos acompanhar, vamos ver, e eu examino. Na hora que eu chego lá, em alguns pacientes, óbvio, principalmente TDAH, porque eles tentam ter uma fuga. Eu convivendo com isso, eu vi que eles não conseguem e eles falam que não estão enxergando, tipo uma fuga. E quando eu chego lá, eu falo, não, mãe, ele tá enxergando super bem. Aí eu faço uma cartinha pro neuro, olha, paciente, não tem nada oftalmologicamente falando. Porque eu penso, estudando essas crianças, eu vejo que enxerga, mas como eles não compreendem, eles falam, não tô enxergando. Tipo, pronto, não tô enxergando, acabou, resolveu o meu problema. É uma possibilidade, existe. E eles cansam também, né? Às vezes, durante a consulta, se a gente fica insistindo muito, chega numa hora que eles falam, ai, tô olhando um mosquito passar, alguma outra coisa. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura na hora do exame também, pra saber se tá enxergando mesmo, se não tá. Mas hoje com a tecnologia, né, a gente consegue muita coisa. Independente da resposta do paciente, a gente consegue saber, né, se a criança tem como ter uma possibilidade de qualidade de visão ou não. Eu acho que isso é importante, é uma dúvida também muito frequente, né? Como que a gente avalia crianças que não respondem? A gente tem vários métodos que a gente consegue avaliar, erro refracional, sem resposta, fundo de olho, e para saber se esse recado, né, se essa imagem tá chegando no cérebro. Isso, não tem grau, tá tudo bem, né? Fundo do olho, às vezes é alguma outra alteração, às vezes não relacionada realmente com a visão. Mas uma coisa assim que eu acho que deveria ser regra, né? Às vezes até, assim como às vezes ela tem que ter vacinação ou tem que ter alguma coisa, é esse exame, né? Porque muitas vezes, às vezes é um olho só que tem, a criança não vai ter dificuldade, não vai ter nada de problema, e às vezes não enxerga e poderia ter sido evitado, né? Eu acho que essa orientação ali que tem que ter para os pais realmente é muito importante, porque muitas vezes o pai não vai assim, não precisa, depois quando for adulto que vê, mas se passou da hora, não tem mais jeito. Né? Eu fui agora a um simpósio da Maple Bear e eles falaram assim, o óbvio precisa ser dito, né? Então, eu já me comprometo, viu, doutora, de enviar na agenda de todos os pais, na segunda-feira, esse despertar, para essa área, né? Porque a gente faz individualmente, mas eu penso que nós poderíamos trabalhar coletivamente, né, com um número maior de pessoas, para que mais pais, mais famílias façam a prevenção, né? Porque muitas vezes não sabem. Não sabe, né? Acha que tá tudo bem, mas não custa nada, né? Fazer uma rotininha. Consulta, uma só. Não, e o papel da escola é muito... Normalmente é um por ano, é muito rápido, muito tranquilo. A consulta é tranquila, né, gente? Acho que eles ficam sempre muito preocupados. Ai, meu Deus, vai pingar colírio. Gente, a criança nem liga. É ali 5 minutinhos, pronto, já passou, já esqueceu. Isso, e tem também o que é muito comum em criança, a questão do estrabismo, né, doutora Gabriela? A questão do desvio, né, do olho, às vezes pensa, mas é desvio, ele nem tá preocupado com isso, de vez em quando. De vez em quando, né? Mas essa questão realmente é muito importante, né, tá observando e avaliando. A gente tem vários tipos de desvio também, né, a gente tem um desvio que é direto, que eu acho que incomoda mais, né, e aí acaba chegando mais, e a gente tem os desvios intermitentes, que pode ser por alto grau, escondido, né, então, assim, se tiver acontecendo, tem que levar, porque é uma outra forma de ambliopia, de deixar o olho preguiçoso.
Então, não é para deixar passar. E, além disso, pode ser sinal de outros problemas graves na visão, né? Pode ser sinal de algum problema neurológico, de algum tumor, de retinoblastoma. Então, acho que a consulta oftalmológica anual para criança deveria, sim, ser rotina, assim como é o pediatra. Graças a Deus, em Araguaína, a gente tem ótimos pediatras e eles orientam a consulta anual. Então, se o paciente passa certinho com o pediatra, né? A criança passa certinho com o pediatra, com certeza, rotineiramente, ele vai estar no consultório. Então, o pediatra acaba sendo um aliado muito importante também. Aqui em Palmas, que eu percebi quando... não é muito frequente, mas acontece, eu vejo bastante, principalmente nas escolas públicas. Eu não sei qual profissional que vai, se é realmente um oftalmologista ou se é um enfermeiro do postinho, mas eu pego bastante paciente que fala assim, não... mãe, a mãe chega pra mim, doutora, eu não sei quem foi lá na escola, mas fizeram uns testes lá e falaram que meu filho não tá enxergando bem. Eu não sei qual profissional que vai, porque a mãe não sabe me especificar. Mas é interessante isso também. Aqui, escola particular, eu não vejo aqui em Palmas acontecer tanto, mas nas escolas públicas eu pego bastante paciente que vem pra mim justamente por isso, encaminhado pela escola, que aí quem faz a cartinha é a professora, a diretora, sei lá quem, e pede para vir comigo, para a gente poder avaliar realmente a parte oftalmológica que o paciente, teoricamente, não está enxergando bem as letrinhas que eles passam lá na frente. Isso é muito legal. Na minha época de faculdade, a gente participava da Liga de Oftalmologia, né? Porque eu já queria ser oftalmologista. E tinha um projeto que chama Projeto Olhar Brasil. Eu não sei se ele existe ainda. Ele existia. Agora, eu acho que na época da pandemia que parou. Eu já fiz muita avaliação também em escola pública, justamente com esse projeto. Muito legal. E aí, a gente pegava porque assim, a gente precisava ter o treinamento de como avaliar a acuidade visual, né? Que eu acho que isso também era legal, às vezes até ser implantado nas escolas particulares, porque isso era do governo. E uns símbolos, desenhos, e colocava um tampãozinho no olho, testava o outro. E era muita criança detectada com problema, sabe? Era muita criança detectada, que aí era feito encaminhamento daí para essa consulta oftalmológica. E é simples, né? Não é nada assim. E além disso, era colocado lá, né? Atenção para desvio dos olhos. Se tiver alguma coisa diferente, pode mandar para o oftalmologista. E a gente fazia também. muitas vezes esse treinamento também com o próprio professor, né? Porque é só para detectar a acuidade visual. E o professor também poderia fazer, às vezes, com mais, não só observando, claro que é muito importante essa questão de observar, mas nesses casos, quando era um olho só, né? Às vezes a criança não tinha dificuldade nenhuma. E às vezes era detectado nesses testes que eram feitos mesmo. Aí agora eu acho que não tá tendo mais, né? Mas é um projeto muito legal, né? Projeto legal, porque detectava muita alteração em criança que às vezes nem imaginava, né? Ou às vezes também não poderia nem ter a oportunidade de ter uma consulta, né? Então, pegava, selecionava esses pacientes e a própria Secretaria de Saúde se organizava para mandar essa criança para consulta oftalmológica. Isso. E falando um pouquinho até de questão, assim, do estrabismo, questão de cirurgia, assim, às vezes a mãe até fala, eu tenho medo, vai que precisa de uma cirurgia, eu não vou nem levar, não quero que o filho opere, vou deixar, vai que melhora, né? Mas como que é, doutora Lara, em relação à cirurgia? Todo o estrabismo precisa operar? Não, nem todo estrabismo precisa operar. Como eu digo sempre pra mãe, a mãe tem até umas que são apressadinhas, viu? Existe. Nossa, o olho tá torto. Pelo amor de Deus, alinha esse olho. Eu falo, não, calma. Primeiro de tudo, visão. Eu preciso que o seu filho enxergue. Porque o estrabismo, o que acontece? Quando um olho alinha, o outro entorta, esse olho desliga. Isso a gente chama de supressão, olho desligado. Se ele fica o tempo inteiro desligado, é um olho que não é estimulado. Então, a gente tem que fazer com que esse olho desenvolva a visão. Os dois ficaram bonitinhos agora? Um enxerga bem, o outro enxerga praticamente igual. Então, agora a gente pode pensar no segundo momento de uma cirurgia de estrabismo. Até porque também a cirurgia não pode demorar tanto. Porque quando esse olho desvia, a gente tem aquelas áreas de escotoma, que é aqueles... seria uma escuridão que forma no fundo do olho. E aí, quando a gente alinha, essa escuridão diminui. Não estou dizendo que ela zera, mas ela diminui. Então, aquele pretinho que vai ficar no campo de visão, a gente reduz ele. Então, a gente não pode nem atrasar muito e nem adiantar muito. Então, tudo no seu devido lugar, certo? E na maioria das vezes, as crianças ficam com uma estética muito boa do olhinho. A gente não pensa só em estética, sempre isso. A gente tem que dar ênfase isso para os pais, não é só estético, tá? A gente tem que pensar na qualidade de vida do paciente, porque...
Hoje em dia tá muito na moda bullying, né? Principalmente na escola. O tal do tampão na escola, meu Deus. Não faço. Nunca faço tampão na escola. Por quê? Porque o paciente toma a raiva do tampão. Mas ele tem 3 anos. Toma. Porque o outro vai falar, piratinha, não sei o quê. Aí eu falo, mamãe, o estudo diz que 6 horas por dia é o suficiente. Antigamente era 12, hoje é 6. Então, 6 horas é o suficiente para esse olho desenvolver a visão. Normalmente, as crianças não estudam integral. Então, se não estuda, chegou em casa, põe um tampãozinho. Na escola não precisa. Eu não sei, é porque eu sou mãe, e eu acho que se minha filha sofresse bullying com isso, eu ia ficar muito chateada. Então, aí, na hora que eu vejo uma criança, eu entrego minha filha na escola, eu vejo uma criança com tampão, tomara que ninguém fale desse tampão, porque ela não vai gostar dele. Eu sofro. Minha filha nem é minha, eu sofro. Mas ótimo, cada um tem a sua conduta. E aí, a gente vê bons resultados se os pais aderem bem ao tratamento, tá? Então, o importante é fazer o acompanhamento certinho, não sumir, porque ninguém faz milagre. Tem que fazer o acompanhamento certinho, porque se você acompanha certinho, põe o óculos se precisar, põe o tampão se precisar, dá certo, tá? E existem também alguns tipos de estrabismo que podem ser corrigidos com óculos, né? Então, fácil, sem cirurgia, consulta, né, gente? Leva pra consultar, que às vezes é mais fácil do que você imagina. Põe um óculos, tá tudo certo. Desvio resolvido, visão resolvida, estereopsia, visão de profundidade devolvida pra criança, numa consulta de 10 minutos, né, 15 minutos. Qualidade de vida. Vamos levar as crianças pra consultar. Diferença, né? E os professores agradecem. Porque o resultado na sala de aula é outro. Né? Imagina. Nossa, isso é demais. Quando eu ponho o paciente com óculos... Eu sou apaixonada pela oftalmopediatria, gente. Quando eu ponho óculos, aí eu falo... Geralmente, quando o grau é alto, eu falo assim, volta em 3, 4 meses. Eu acho que eu peço pra voltar mais pra mãe me contar Eu também. o que foi de resultado quando põe óculos. Aí ela fala assim, doutora, a escola tá muito desenvolvida. Agora sim, ela copia tudo do quadro, a professora não reclama mais. Aprendeu a ler. Aí eu adoro quando isso acontece, porque transforma a vida da criança. Sem contar que muitas mães, quando o grau é muito alto, falam, nossa, ele tá até mais calmo. A criança ficou mais calma, mais centrada, porque tá prestando atenção e tá vendo o que tá acontecendo, né? Com certeza, e é tão simples, né? Hoje a principal causa, né, até de cegueira hoje no mundo é a falta de óculos. Então, reversível. Assim, e é reversível, né? Assim, é só colocar um óculos, né? Porque tem crianças que têm um grau alto, crianças e adultos, né? Que têm grau alto, que são considerados cegos, né? Que assim, eles não conseguem ver os detalhes, não conseguem ler, ele até caminha tudo porque tá acostumado, faz as coisas, mas é só a falta do óculos, né? Então é muito simples. E às vezes usar o óculos, né? Hoje tá até na moda, né? Às vezes a gente consulta aí e quer usar de todo jeito o óculos, aquele óculos. Não preciso de óculos. Não precisa de óculos. Mas eu brinco. Passa uma receitinha de descanso pra ele, doutor. Eu falo, mamãe, eu tenho aqui o óculos da inteligência, você quer? Aí a mãe fala assim, que óculos que é esse? Eu falei, óculos que você usa quando você quiser. Você quer, eu tô te dando. É só aquele filtrozinho que aí vai dar um confortozinho maior. Precisa de óculos? Lógico que não, tô fazendo o que você pediu. Mas é porque a criança, ela tá na moda. Aí eu quero usar o óculos, a mãe pede, porque mal não faz. Que daí é sem nada de grau, né? Não tem grau nenhum. Quando quer, né? Só para o óculos da inteligência. Gostei, vou usar esse termo. É ótimo. Vou te dar um óculos da inteligência. Não, porque a criança chega assim, falando, eu não estou enxergando. Aí a mãe já olha com aquela cara assim, ele diz que não tá enxergando. A escola, aí assim, a minha pergunta, a escola encaminhou? Não. Eu falei, então vamos lá. Eu já sei que não tem nada, mas a criança quer o óculos. Aí eu falo, vou te dar um óculos da inteligência, pergunta pra mamãe se pode. Aí eu dou receitinha, se a mamãe aprovar, tá ótimo. Faz diferença. E também falando agora sobre um assunto que até é polêmico, né? A questão das telas, né? Celular, televisão, né? Então, assim, a tecnologia hoje não tem como negar, né? Aqui em relação... A gente, assim, não tem como fugir. Faz parte da vida. Faz parte. E a gente vive em outra era. Né? É diferente da nossa época, né? Eu já sou diferente da época da Gabi, né? Não muito. Mas assim, não tinha antigamente, que agora eu, assim, na minha opinião, claro, a gente tem que ter a restrição, né? Não pode, porque se você deixar, a criança fica 24 horas fácil, né? Nem dorme, né? Mas também, eu também não sou adepta a
o proibir totalmente, sabe? Claro que cada idade, né? Eu acho que até, né, a doutora Clara, a doutora Gabi tem a questão do tempo, né? Sim. Que pode ficar. A gente recolhe e entrega na saída. Legal. A partir lá do 6º ano, eles levam, porque até as famílias precisam se comunicar, a saída, a vinda, mas a gente recolhe durante a aula e entrega no intervalo e na saída, né, para que eles... mas assim, quando chega no ensino médio, aí eles trabalham já cada um com seu Chromebook na carteira, onde eles têm acesso às plataformas, às leituras. E eles fazem isso no celular deles? No próprio celular, é isso? Não, é um Chromebook que a escola providencia para cada aluno. Tá, cada sim. aluno recebe o seu. Mas o celular um não... tablet, isso? É um tablet. Um Chromebook, um pequeno, é um computador pequeno. Mas E o aí celular eles têm... deles não pode usar. Não, a não ser que, por exemplo, inteligência artificial. Como utilizar a inteligência artificial. Aí o professor tem uma aula prevista e programada, planejada. Aí o celular vai, porque é mais fácil, né? Mas a gente tenta diminuir, porque a distância do Chromebook não é a mesma do celular. Isso é importante. Então a gente consegue mantê-los um pouquinho mais distante da tela. Mas aí no ensino fundamental, no caso, é proibido o uso do celular, então? Só usa em momentos específicos. Exatamente. Quando Certo. o professor, por exemplo, utiliza de uma metodologia ativa que a gente conhece como gamificação. E aí ele vai usar o game para que consolide a aprendizagem de um determinado conteúdo. Aí usa. Usa porque... Mas nós temos. O meu legal, filho com como 13 aliado, anos... né? Com 13 anos, o meu filho ganhou o primeiro celular dele agora. Consegui segurar até os 13. Ótimo. Mas é muito raro. Muito raro. Ele era o único da turma dele que estava sem. É isso que é o Sofrendo problema, né? bullying, Aí cara. você vê todos os coleguinhas de celular, menos o seu filho, aí você fica com dó, né? Acho que Ele estava reagindo bem. Tá. Por isso ele ganhou o dele, né? Mas ele precisa respeitar as regras também. Agora, a exposição da tela na escola é bem menor do que fora dela. Isso é ótimo. No transporte, em casa, à noite. Então a gente tenta sensibilizá-los, né? Que isso não é saudável. Mas é muito difícil porque tudo está ali naquela tela. Então, fácil, né? De fácil acesso. é muito fácil. Então educadores estão torcendo. Agora mesmo um dos palestrantes do evento em que eu fui disse, olha, nos próximos 10 anos teremos tantas mudanças quanto nos últimos 100. Nossa. Então isso é uma previsão muito forte em tecnologia. Então a gente entende que vão desenvolver telas ou não a não necessidade de telas para que utilizemos a tecnologia. Então, até lá, a gente tem que trabalhar com equilíbrio, né, de orientação das crianças e dos adolescentes. Eu concordo que para a primeira infância, nós tínhamos um aluno da primeira infância e ele era do espectro autista e para regular-se, descobriram que a tela o regulava. Agora imagina, né? Usar a tela para autorregulação. Mas é um caso específico. Cada caso um caso, É um né? caso específico, mas funcionava com ele. Legal. E nós temos alguns adolescentes que quando a gente tira o celular, ele desregula. Então eu preciso trabalhar com o equilíbrio, né? De como... Mesmo adolescentes que não têm espectro autista? Sim. Nossa. Sim, porque nós não tem jeito. Hoje, eu ainda não meti a mão no bolso aqui para conferir alguma mensagem, mas nós estamos o tempo todo Sim. com esse hábito, né? Com essa quase uma necessidade de checagem, de acompanhamento. E aí, o adolescente é a mesma coisa. Ele quer ver se o joguinho dele, se alguém bateu o recorde, ele quer saber se a menina que ele está conversando com uma amizade mais forte mandou mensagem ou não, se houve um like ou não na foto tão linda, ou para que ele decida apagar a foto ou mantê-la mais um pouquinho. Então, eles têm, né? Nossa, que missão! Ai, meu Deus, tá muito difícil. Aproveitem, né, a vida das crianças, porque vem novos desafios. Mas não muda muito. O equilíbrio, o acompanhamento, a prevenção, eu acho que a gente consegue resultados legais. É legal o não uso de tela até 10 anos, muito legal. E assim, a gente recomenda até 2 anos de idade 0 telas,
né? Às vezes, para dar uma papinha, um negocinho, uma comidinha, a gente coloca. A gente não tem nem filho, né? Mas eu tenho muitas crianças em casa. Então, a gente vê que, às vezes, para dar uma distraidinha, não é legal colocar a criança na tela até os 2 anos de idade. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Lembrar que essa 1 hora, ela não pode ser direta, ela tem que ser dividida em períodos curtos, né? Eu sempre falo pro pai, mas assim, celular, computador e tablet. Isso. Pronto, é o pequeno e o perto que é o problema. Exatamente. Embora o pediatra não goste da televisão, Eu oftalmologicamente falando, eu não ligo muito não. Porque tá também. grande, tá longe, tá no sofá, não tem problema. Exato. É, Aí não, já e principalmente isso, né? Eu acho essa diferenciação, né? Da parte oftalmológica, né? Uhum. Porque realmente isso do computador ser um pouquinho mais longe faz a diferença. Então, a tela muito próximo, né? E você deixar mais longe, claro, né? Aqui é diferente de lá, né? Uhum. Então, lá é melhor, né? Então, assim, o que é isso? Porque tem doenças, né? Problemas, miopia, né? Que pode levar, né? Sim. E a doutora lá poderia até explicar o que acontece. E hoje até tem, né? Alguma coisinha que a gente pode fazer, às vezes de prevenção, né? Claro, evitar Hoje a pandemia de míopes pelo mundo é muito estudada por conta disso. E aí, associada, obviamente, ao uso de telas, né? E aí, o que eu sempre falo pros adolescentes, né? Que controlar a criança é um pouquinho mais fácil em termos de tela, né? Eu acho que sabemos disso, né? Do que o adolescente. Porque o adolescente, ele quer passar 24 horas do dia no celular. E aí, eu sempre falo pro pai e pra mãe, 3 horas de uso por dia. Eu falei, gente, mas 3 horas, eu acho que é um horário bom. Porque você tem a escola, você tem que estudar, e você tem 3 horas ainda, e geralmente tem que dormir 8 horas, né? Pra você ter um bom desenvolvimento neurológico, tem que dormir 8 horas. Então, e entre uma hora e outra, sempre dá 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, olha pro horizonte. Eu falo assim, levanta e vai tomar água. A água não pode estar aqui não, tem que levantar, porque quando você olha pro horizonte, você relaxa a acomodação, você descansa os seus olhos. Você não tem aquele espasmo da musculatura dentro do olho, que pode, na teoria de alguns estudiosos, gerar essa miopia. Porque assim, cada um estuda, cada um vai gerando uma teoria, e aí um vai brigando com o outro, mas enfim, no que eu já li, no que eu já estudei, eu acho que tá viável o que eu tô falando. Então, dá esse intervalo, não ficar várias horas em tela, porque hoje o celular é o mais fácil, né? Porque ele é aquele que você coloca no bolso, você coloca na mochila, e ele tem fácil acesso, é pequenininho, e tem tudo ali à pronta entrega a qualquer hora do dia. Então, a restrição, a minha conversa sempre no consultório é a mesma coisa. Mamãe, você tá conseguindo controlar a tela? É sempre a mesma pergunta. É sempre a mesma resposta. Tô tentando. Tô tentando, porque é difícil. Melhoramos um pouquinho. Essa também é uma boa resposta, sempre. E na escola, aí é a mesma pergunta que eu faço pra você. Na escola, vocês conseguem fazer o controle de telas? Então, esse controle, né, que eles não gostam muito, que é a retenção do aparelho fora da sala. Fora isso, é impossível, porque, e assim, eles sabem, né, que há uma regra e que, quebrando a regra, se esse celular entrar escondido, há uma advertência, né, inicialmente verbal, depois escrita, porque eles precisam entender a consequência de não seguir uma regra. E agora a gente tenta sensibilizá-los de que esta regra é para o bem dele, da saúde dele, né? Mas eles não têm essa percepção. Não. Eles têm a percepção Que a de que gente eles é que nós estamos interferindo em algo que não deveríamos interferir, porque não tem problema nenhum. A gente também, como médico, oftalmologista, eu só falo isso no final da consulta, porque senão o paciente já fica emburrado comigo desde o começo Porque da consulta. nem lê as letrinhas. Exato. Não, mas aí vem aquele outro lado, né? Acho que como eu tô há um pouquinho mais de tempo aqui no Tocantins que a Gabriela, eu tenho mais pacientes de retorno, provavelmente, que ela. Mas como a consulta é sempre a mesma pergunta, e eles já sabem qual que é a pergunta, então, assim, quando é paciente de retorno que vai voltando comigo, eu já faço no começo mesmo, porque no final... Já sabe o final, já sabe, né? Sempre o mesmo. Já sabe que é a mesma pergunta, e é sempre quase a mesma resposta, como a gente já disse aqui agora. E a escola me ajuda muito. Quando é escola integral, que aqui em Palmas tem muita escola militar, do bombeiro, da polícia civil. Aí quando a mãe fala assim pra mim, doutora, mas ele estuda integral. Nossa, que maravilha. Ou seja, aí ela fala, ele chega em casa às 5, 6 horas da tarde e só tem 3 horinhas, 4 horinhas dentro de casa. Normalmente eu consigo controlar 1, 2 horas no máximo, porque é integral. Eu falo, maravilha. Ele leva o celular pra escola?
essas escolas não deixam levar. Aí eu falei, nossa, se livrou da tela, maravilha. Mas a gente sabe que a realidade não é essa de todos nós, né? Então, mas quando acontece, eu fico feliz. Pois é. Porque é muito mais fácil, né? Eu acho que assim, para os pais, né? Que às vezes não tem alguém para cuidar ali, e acaba que o celular hoje virou uma babá, né? Que ali a criança que fora do horário de escola, às vezes está lá, o pai precisa fazer alguma coisa, a mãe precisa fazer alguma coisa, deixa lá. Ou às vezes até alguém que cuida, né? Acho que tem que também ver isso, né? Quem está com a criança naquele período, de orientar e não deixar ali. Porque senão é muito mais fácil. Você dá Aí hoje em dia a gente também tem vários aplicativos no celular, né? Agora eu não vou lembrar o nome, mas no meu computador lá do consultório eu já tenho o nome do aplicativo. Bloqueia. E aí eu falo, olha mãe, você não tá conseguindo? Então baixa esse aplicativo aqui, que aí você vai conseguir controlar as horas, o que ele acessa, o que ele faz. Principalmente para os pacientes míopes, né? Que a gente tá falando de tudo isso, mas só para explicar um pouquinho mais o contexto, a gente tem um aumento da miopia, né? A gente tem um estudo comprovando que o uso de telas aumenta a miopia. E a gente tem um tanto de grau que é normal por ano. E quando a gente vê que isso não tá, que tá passando o meio grau por ano, então a gente tem que intervir tanto da parte oftalmológica quanto da parte em casa. A primeira parte é a mudança do comportamento dentro de casa, tirar a tela. E a segunda parte, se preciso, é a gente fazer o uso de óculos específico, colírio, pra gente tentar diminuir um pouquinho esse crescimento do olho e a piora da miopia. As escolas também podem oferecer alternativas no intervalo. Ter a mesa de tênis de mesa, o pimbolim, a área para eles correrem, né, uma área verde, área de esporte, porque aí eles, dos 30 minutos de intervalo, eles gastam 5, 10 minutinhos checando a rede social e os outros 20 correndo. Então, interagindo. Então, dá para ir sem eles perceberem que nós estamos tolhendo a liberdade do uso da tecnologia, oferecendo alternativas para que eles ocupem esse tempo. Também é uma estratégia. Essa área externa, né? A Mepobera é bem grande, né? Você poder olhar para longe, né? E ver, isso realmente faz a diferença. Porque às vezes ela fica fechada ali no cantinho, ela não tem muito o que ver para longe e fica só aqui. E isso interfere, né, realmente na questão do grau, né, aumentando o grau, né. Olha, a gente já deu aí uns 40 minutos, a gente nem percebeu, né, mas foi ótimo o bate-papo, viu? Eu queria só, assim, que cada um finalizasse, assim, concluísse só sobre a questão do tema. Enoque, pode começar? Eu quero agradecer, né, e vou levar a mensagem da área, né, para a nossa comunidade escolar, e solicitar dos pais, né, seja da nossa comunidade escolar ou de outras, que procurem essa prevenção, né? Esse exame preventivo é fundamental na qualidade da aprendizagem dos alunos. Ótimo, obrigada. Doutora Lara? O recado também é parecido. A gente tem que trabalhar sempre com prevenção, porque a gente sabe que qualidade de vida é qualidade de visão. Uma coisa puxa a outra. Então, se a gente previne, a gente consegue dar uma qualidade de vida para o paciente desde os primeiros dias de vida, isso influencia para o resto da vida dele. Então, vale muito a pena a gente trabalhar nesse sentido da prevenção, procurar, por mais que a gente, graças à maioria das vezes, grande maioria das vezes, no primeiro mês de vida não temos problemas nenhum, mas isso pode aparecer ao longo da vida. Então, tem que fazer o acompanhamento, porque se porventura aparecer, temos que controlar para a gente conseguir dar uma qualidade de visão para o resto da vida dessa criança. É muito importante isso que a doutora falou. A gente esquece que o olho cresce, né? A criança cresce, tudo cresce, o olho também cresce. Então, aparece problema de visão. Então, não é porque foi com 3 anos, não tinha nada, que nunca vai ter nada. Então, levem em consulta de rotina oftalmológica uma vez no ano. Não vai fazer mal, não. Um colírio não faz mal para a criança. Nem sempre a gente usa colírio também, né? E consultem. E cuidado com as telas, né? Usem dos artifícios para o bem e diminuam, tentem diminuir. Eu falo uma frase que as crianças não gostam muito de mim quando eu falo isso. Eu falo assim, criança brinca com brinquedo, não com tela. Aí ela olha assim pra mim, tipo,
Tia, eu não gosto de você mais. No final Aí da você dá um consulta. pirulito. Aí eu dou um pirulito, um batom, um pirulito, um balão e o certificado de que ela vai fazer tudo o que eu pedi pra ela. Tá escrito no certificado que ela vai fazer tudo o que eu pedi pra ela. Legal. Não, É mas isso. muito bom esse bate-papo. E o principal é isso, é prevenir, né? Então, lembrar disso, essa questão de a criança tem o período que vai desenvolver, mas se passar disso, infelizmente não tem mais o que ser feito. Então, por isso que é muito importante essa prevenção. Então, para você que ficou aí, assistiu, muito obrigado por ter acompanhado aí nosso podcast. E você que gostou, curte, clica no sininho aí e até o próximo IanoCast.